Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida. Quem sou eu, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho? Me ajuda nas minhas debilidades, que Tua graça possa se estender aos meus irmãos e àqueles que forem ouvir. Que o Teu Santo Espírito possa me auxiliar a proclamar a Tua Santa Palavra, e que o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra nos nossos corações, grave essas palavras em nossos corações e modifique, Senhor, te pedimos, o nosso modo de viver. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. Nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vimos na semana passada que aqueles que foram chamados eficazmente, esses creem. Esses, eles têm a sua vontade dobrada, mas não forçada a ser dobrada, mas amorosamente, graciosamente dobrada, modificada pelo Espírito Santo de Deus. Isso porque o texto nos diz, eles foram eleitos, aos que predestinou, a esses ele chamou. Ele escolheu essas pessoas para um propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então os chama. Eles foram, antes de serem chamados, regenerados, trazidos à vida para que pudessem ouvir esse chamado. Tendo renascido, então, viram o reino de Deus, viram a sua condição de pecadores, de culpados, viram o justo juiz, Deus irado, e ao mesmo tempo viram esse Deus irado estendendo uma oferta de amor através do seu Filho Jesus Cristo. Assim, foi concedido a eles o dom de crer e foi concedido a eles o dom de se arrepender. Hoje nós vamos continuar a exposição desse texto, observando uma das principais bênçãos que os chamados gozam, que é a justificação, que é tão pouco falado dos nossos púlpitos, infelizmente. E aos que chamou, a esses também justificou. Senhores, tanto Lutero quanto Calvino afirmavam que por essa doutrina, a justificação pela fé, através dessa doutrina, ou a igreja se sustenta ou ela cai. Essa doutrina seria um pilar fundamental de uma igreja verdadeira. Sem essa doutrina, não há uma igreja. O puritano Thomas Watson escreveu que justificação é a própria estrutura e o pilar do cristianismo. Um erro sobre a justificação é algo perigoso, como um defeito numa fundação. Imaginem um prédio de 50 andares com apenas um defeito na sua fundação. Essa é a construção do cristianismo, essa é a construção da nossa fé. Ela está sob esse pilar e não pode haver um defeito nesse pilar, porque senão toda a construção da nossa vida, ela está em perigo. Continua Thomas Watson dizendo que a justificação dada por Cristo é a fonte de água da vida. E ter veneno doutrinário vazando nessa fonte seria algo terrível. Como beberíamos dessa fonte? Misturando essa fonte de águas puras, de água da vida, com um veneno doutrinário. Ou seja, nós não podemos exagerar na importância dessa doutrina. Nós provavelmente vamos ficar ainda aquém, mesmo que
passemos a estudá-la constantemente. Há muita insegurança hoje dentro daquilo que se chama igreja evangélica. Há muita insegurança sendo pregada de púlpito, sendo escrita em livros, que são travestidas de piedade, travestidas por uma falsa piedade que não glorifica a Deus e não glorifica a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que não dá segurança, que começa a corromper aquilo que nós chamamos de fé, de certeza da salvação. Como afirmou Martin Lloyd Jones, nada nos priva tanto da alegria da salvação e da segurança como a incapacidade de compreender o pleno conteúdo da justificação. Por isso, meus senhores, vamos tentar compreender um pouquinho mais sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar a confissão, o Catecismo Maior, de Westminster, que ele conceitua a justificação de uma maneira que é muito didática para nós. Diz o seguinte na pergunta 70: a justificação é um ato da livre graça de Deus. Quanta riqueza em poucos termos! Um ato de Deus, é uma ação de Deus, é um ato monergista, é algo que Deus faz. Mas veja, da livre graça, um ato, uma ação da livre graça de Deus. Graça, um favor imerecido. Mas ainda colocaram livre, é totalmente livre. A graça de Deus não está presa a absolutamente nada que nós pudéssemos fazer, nada que nós pudéssemos reivindicar. A livre graça de Deus em favor de pecadores. Que coisa gloriosa, senhores. Quem nós somos? Nós estamos nessa proposição. Nós somos esses pecadores. A justificação é um ato da livre graça de Deus feita para nós, pecadores, em favor de pecadores, pela qual Ele lhes perdoa todos os pecados. Não é alguns. Não são os pecados até o momento da sua conversão. Não são alguns tipos de pecados, mas todos os pecados. Mas continua, aceita-os. Eu gosto demais disso. Aceita-os. Hoje é vendido que você aceita Deus. Não, Deus te aceita. Você entra como um pecador nessa equação, com alguém com um sinal de negativo e um símbolo de infinito. Não havia como mensurar a negatividade da nossa situação, morto em delito e pecado, pecador, debaixo da ira de Deus. Mas Ele, Deus, pelo um ato livre da sua graça em favor de pecadores, perdoa todos os pecados e aceita-os, considerando-os justos à sua vista. Justos à sua vista. Entendam isso. Deus nos vê como justo. Você é justo? Eu sou justo? Lógico que não. Mas somos vistos como justos. Vamos continuar. Não por causa de alguma coisa operada neles. Não foi nada operado em nós, senhores. Não por causa de alguma coisa que eles fizeram, nem operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, aleluia, que lhes é imputada, que é colocada sobre aqueles que foram primeiramente chamados como pecadores nessa proposição. Lhes é imputada por Deus. E recebida como? Recebida pela fé somente. A fé é aquela mão que não tem nada para oferecer.
Primeiro nós devemos entender então o significado do termo, meus senhores. O que é justificar? De onde que vem essa palavra, justificar? Justificar é um termo forense, é um termo do direito, é um termo legal, usado nos tribunais. Significa declarado ou pronunciado juridicamente absolvido, ou justo, ou inocente. E quando eu falo isso no meu ouvido, eu ouço um eco do Éden, quando nosso Senhor Jesus Cristo bradou: está consumado. Aquele está consumado é como um bater de um martelo de um juiz, dizendo: absolvido, pago. Um ato forense. Biblicamente, o termo ganha contornos ainda mais profundos. A ideia fundamental é que a pessoa que foi declarada justa, ela está em perfeita conformidade com as exigências da lei. Em perfeita conformidade. Isso não acontece num tribunal humano, mas acontece no tribunal celestial. Isso significa, meus senhores, que o pecador justificado tem os seus pecados perdoados, como se nunca houvesse pecado. E é visto então como se ele obedecesse o padrão de Deus integralmente. Visto como, guardem isso, como se obedecesse o padrão de Deus totalmente. Às vezes nós somos enganados. Você vai comprar um carro usado, os caras lavam o motor, trocam o pneu, trocam os pedais, mexem na quilometragem. Você olha, parece que o carro é novo, mas não é novo. A justificação dada por Deus para a nossa vida nos deixa numa situação de realmente novo, como se nunca houvesse rodado. Sendo um termo forense, quem determina quem é justo ou não é o juiz. Quem é autoridade num fórum, num tribunal? É o juiz. Quem é que bate o martelo? É o juiz. Quem é que sentencia ou absolve? É o juiz. Ninguém mais. Ninguém mais. Quem determina quem é justo ou não é o homem. Não é a igreja, não é Satanás, não é um pecador, não são os anjos. Quem determina quem é justo é o próprio Deus. E veja, toda a Santa Trindade, ela participa integralmente da justificação. A gente não pode ter aquelas separações, né? Deus trabalhou aqui, Jesus ali, o Espírito Santo acolá. Tradição reformada, ela olha e glorifica toda a Trindade, porque ela entende que toda a Trindade trabalha eficazmente em todas as obras que são feitas, da criação à consumação, passando pela redenção, onde está incluída a justificação. Veja, o Pai justifica. Paulo diz em Romanos, é Deus quem os justifica. É o Pai que justifica. Mas em Atos nós vemos o seguinte: o Filho justifica. Atos 13. E por meio dele, todo o que crê é justificado, por meio de Cristo Jesus. E ainda em 1 Coríntios, Paulo nos diz o seguinte, que é o Espírito Santo também que justifica. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Toda a Trindade está trabalhando, o nosso Deus está trabalhando. Sabendo então o que significa justificar, e sabendo então quem justifica, quem bateu o martelo, quem fez a obra total, quem aplica a obra, vamos ver então a boa nova. Vamos ver então quem são os justificados. Jesus nos diz o seguinte, lá em Mateus 9, não vim chamar os justos, e sim pecadores. Tem momentos na nossa vida, senhores, e eu espero que os irmãos possam viver isso constantemente, que alguns
Claro, a Bíblia toda é sagrada. Eu já disse para os irmãos, nós não somos católicos ou romanos, que encontramos um cânon dentro do cânon. Não existe um texto mais sagrado que o outro. Mas existem momentos que você está talvez tão fragilizado, que você encontra em algumas partes das Escrituras, em alguns textos, às vezes até parte A, B ou C de um versículo, uma joia de valor imensurável. E quando eu leio, não vim chamar justos e sim pecadores, é um desses textos maravilhosos. Porque ele está incluindo todos os meus verdadeiros irmãos. Porque está incluindo todos aqueles que foram chamados verdadeiramente. Não só dessa congregação, mas da igreja invisível, todos aqueles que já estão com o Senhor, assim como os que ainda não foram chamados, assim como aqueles que ainda vão nascer. E principalmente, é aquele texto que você se enxerga, é aquele texto que você para e diz: opa, aqui está falando comigo diretamente, está o meu nome aqui. O meu nome está nesse texto, o seu nome está nesse texto. Não vim chamar a justos. Por que ele não veio chamar justos? Porque não há um justo sequer. Mas ele veio chamar pecadores. Ele veio chamar Albertos. Ele veio chamar Julians. Ele veio chamar Carlos. Ele veio chamar Maicon. Ele veio chamar Antônio. Ele veio chamar cada um dos seus filhos da condição de pecadores. Os regenerados são aqueles que reconhecem que são pecadores. Há muita pseudo-teologia, há muitos lugares espúrios, há muitas sinagogas de Satanás, onde o povo tem sido ensinado a negar o seu estado pecaminoso, onde o povo tem sido ensinado a se achar o puro ouro de Ofir. Engraçado é que eles zombam de nós. Esse pessoal aí reformado fica se vendo como pecador. Esse pessoal parece meio masoquista, meio depressivo. E às vezes muitos reformados também zombam deles, mas não devemos zombar. Devemos orar por misericórdia, que eles possam enxergar a realidade. Os regenerados, os filhos verdadeiros reconhecem que a palavra de Deus é verdadeira, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está com ele, e pior, faz de Deus mentiroso. Sim, é conosco que Deus está falando. Nós reconhecemos que somos pecadores. Já o homem carnal, ele se enxerga como justo. O homem carnal, ele sempre vai olhar para o outro e dizer: eu não sou tão pecador como esse homem. Eu até tenho os meus problemas, veja bem, ninguém é perfeito. E aí começa com aquele monte de pataquada. O único homem sem pecado eles mataram, ninguém é perfeito, veja bem, mas eu não sou tão pecaminoso, pecador quanto aquele ou aquele outro. E aí começa a pensar exemplos, e não precisa muito esforço para pensar maus exemplos dentro da instituição da igreja. Eu faço isso e aquilo, mas eu não sou como fulano. Nunca se compare a outro homem. Nunca se compare a outro homem. Há um único homem que nós devemos nos comparar. Aquele pela qual o Espírito Santo está nos formando a imagem dele. A Cristo Jesus. E diante desse homem perfeito, nós sempre vamos ser imperfeitos. A obra sempre vai estar ainda sendo feita até o dia da glorificação. Por isso não há espaço para orgulho, mas para humildade. Mas o homem carnal não é assim. Ele se enxerga como justo. Só que o evangelho não é para santos. A boa nova é para pecadores. A boa nova produz santos. Jesus disse àqueles que eram religiosos da sua época: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus.
Sabe aquelas pessoas que se acham muito santas? Aquelas pessoas que acham que merecem alguma coisa de Deus porque tem soltado uma moeda, tem feito alguma coisinha, ou eu tenho evitado tal pecado. Não consegue nem ser chamado de servo inútil porque fez aquilo que foi mandado fazer. Mas já estufa o peito, cheio de orgulho adâmico em seu peito. Se acha não doente. Para esses, Cristo Jesus disse: olha, em verdade, eu vou dizer um negócio para vocês. Prostitutas e cobradores de impostos estão à frente de vocês no reino. Senhores, não há um justo, diz Paulo. Não há um justo, não há quem busque a Deus. Ele fala em Romanos 3 e mais à frente ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, somos salvos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí mais à frente no texto que nós lemos ele diz: aos que chamou, ele também justificou. Senhores, o Espírito Santo aplica destes pecadores eleitos que foram regenerados e que foram chamados a justificação. E essa justificação compreende aplicar os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão de pecados e a imputação da justiça. São dois méritos. Para entendermos isso, precisamos ir a Gênesis 2, que diz o seguinte: e o Senhor Deus, falando a Adão e Eva, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo foi dado ao homem, senhores. Tudo foi dado ao homem. Inclusive a vida eterna em potencial. Em potencial. Ele só deveria obedecer. E havia só uma restrição. Uma única restrição. É o chamado pacto das obras. Conhecemos a história, infelizmente. Muitas pessoas justificam os seus pecados pelos lugares onde estão. Mas Adão e Eva pecaram no paraíso, no Éden. O homem desobedeceu. O homem não resistiu a uma única ordem. O orgulho, a concupiscência interna, fez com que ele desse ouvidos a Satanás. O que ocorre no Éden é algo de consequências universais. Adão era o nosso representante federal. Adão estava representando toda a raça humana no Éden. Logo, se ele cai, todos caímos. Todos caímos junto com Adão. Como diz Paulo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Todos. Ou seja, nós estávamos lá no Éden. Nós estávamos no Éden. Adão desobedece à lei e é condenado junto com toda a sua descendência. Foi o maior genocídio da história. Nunca se matou tanto com uma ação tão breve. O juízo a Adão e a nós foi a morte, tanto física quanto espiritual. A morte. Deus decretou, e do jeito que ele decretou foi. O status do homem caído é de morto. Esse é o seu status, esse é o seu estado, morto. Tanto que Paulo diz à igreja em Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mortos. Mais à frente ele diz que todo homem natural nasce debaixo da ira de Deus. Esse é o nosso status. Não bastava estarmos mortos, mas ainda estávamos debaixo da ira de Deus. Veja, o homem natural, ele não será condenado. Nós nascemos debaixo da condenação. Ele já foi condenado. Quem nele crê, diz João, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. A sentença já está sobre ele. As sentenças estavam sobre todos.
Mas a alguns, algo foi feito. Mais à frente, nós encontramos o seguinte em João: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Veja bem, não é terá. Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja bem, não é que a ira vai chegar. Ele permanece sob a ira de Deus. E não se engane, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós olhamos para o imoral, para o ímpio, e vemos a prosperidade dele. E achamos que Deus está errando na sua construção de mundo. Nós achamos que Deus perdeu a mão da massa, perdeu a mão do vaso. Fomos martelados muito tempo que nós deveríamos ser abençoados sobre todas as coisas, e olhamos a prosperidade do ímpio e dizemos: não, Senhor, tu errou. Assim como o patriarca colocou a mão sobre o mais novo, diz: não, tu está colocando a mão sobre o ímpio, põe sobre a gente, abençoa a gente. E não entendemos que a prosperidade e muitas vezes a imoralidade do ímpio já são a sua condenação sendo aplicada. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. Mas voltemos ao texto, senão eu me perco. A ira permanece. Estamos condenados. É assustador? Deve ser, tem que ser. Se você não se apavora com isso, você tem algum problema. Mas a boa nova é que quem crê no Filho tem a vida eterna. Conforme João no capítulo 1, verso 12. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. A Bíblia é tão clara. As pessoas fazem uma macaquice para perverter isso aqui. Pula para lá, pula para cá. É tão simples. Uma criança, um idoso, um iletrado consegue compreender isso. É tão simples. São aqueles, meus senhores, que Paulo diz: aos que predestinou, a esses também chamou depois de renascerem, e aos que chamou, a esses também justificou. Agora entendam o seguinte: isso não acontece por mágica, isso não acontece por um estalar de dedo, isso não acontece porque foi esfregado uma lâmpada ou alguma coisa semelhante, isso não acontece porque uma sorte foi mudada. Simplesmente chamamos graça, recebemos por graça, mas não foi de graça, de maneira alguma. Custou muito caro. Nem com nosso Senhor Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo houve o almoço grátis. Se alguém come, alguém paga. Se alguém recebe a graça de Deus, alguém pagou. E custou muito caro para nós irmos às bodas do Cordeiro. Mas eu vou falar disso mais à frente. Voltando ao pacto de obras, em Adão o homem o quebrou. Restou então para a humanidade a condenação. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. A nossa condição era de morto. A nossa condição era de perdido. A nossa condição era de cego. A nossa condição era de estarmos, como diz o Salmo 113, no lixo, no pó. Não estávamos somente nas trevas, mas no meio de lodo, com uma esponja embebida no lodo do pecado. E como nós vamos nos limpar dessa maneira? Quanto mais tentávamos nos limpar, mais sujo nós ficávamos. Veja bem, o Deus eterno, Ele foi eternamente afrontado. Nós não conseguimos compreender essas coisas. Deus não tem tempo. Um ser eterno, Ele foi eternamente afrontado de tal maneira que nem uma eternidade inteira, que não pode ser mensurada, no inferno, pode pagar essa dívida. A afronta está sempre presente diante daquele que não tem tempo. A afronta está sempre viva diante daquele que não pode ser medido por espaço e tempo. Mas
em Deus, pela sua graça e amor, Ele já havia provido um meio antes da fundação do mundo, um substituto, um cordeiro sem mácula, o sacrifício justo, para ser sacrificado no lugar daqueles que são injustos, do santo que não necessitava, mas que toma o nosso lugar como representante federativo. Às vezes as pessoas esbravejam: veja bem, é injusto eu ser condenado pelo pecado de Adão. Eu não posso assumir o erro de Adão. Eu não posso ser condenado naquele pecado. Pois bem, se você não pode ser representado por Adão no Éden, você não pode ser representado pelo segundo Adão na cruz. E aí você está num problema muito grave, porque todos aqueles que quebram a lei estão debaixo de maldição. Quem de nós obedece à lei? Não ajuda em nada, muito pelo contrário, piora totalmente. Deus proveu um meio de graça, o segundo Adão. A morte entrou pela desobediência de um homem, senhores, nos tornando pecadores, mas pela obediência de um só homem, Cristo Jesus, o nosso segundo Adão, muitos foram justificados. O seu sangue eterno derramado por nós tem poder de nos lavar e de nos perdoar totalmente e eternamente. Eternamente. Há lugares que esse sacrifício é oferecido que pode limpar por um tempo. E depois a pessoa pode se sujar de novo. É estranho isso. Porque ou ele carregou tudo ou ele não carregou nada. Ou o Cordeiro de Deus foi sacrificado em favor de alguém, ou não foi. Não há meio cordeiro, não há meia justificação. Este sangue que nos justifica é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Essa aliança, ainda chamada de nova, não é uma ruptura com a antiga aliança, como nós vimos lá em 1 João capítulo 2, quando João fala do novo mandamento. Lembra que ele fala a respeito de amar? Não vos dou o novo mandamento. Logo em seguida ele diz: novo mandamento vos dou, de amar uns aos outros. O que ele está dizendo? Ele está se contradizendo? Não. Ele está dizendo que esse mandamento continua, mas agora ele é aprofundado. Da mesma forma, senhores, o pacto continua. Não é uma ruptura com a antiga aliança. Há uma continuidade e uma renovação dessa aliança em meios mais excelentes em Cristo Jesus. A antiga aliança foi quebrada pelo homem. Deus estabeleceu a aliança. Não é uma aliança entre partes, como nós já vimos em outras ministrações, mas um testamento feito de maneira unilateral por Deus. Ele declara os termos. Ele diz como é que deve ser feito. Ele diz o que deve ser feito. Nós entramos passivamente. A condenação da quebra dos termos continua. Deus não muda, senhores. Os termos que foram quebrados no pacto de obras lá no Éden, eles continuam valendo. É essa maldição que a Bíblia fala. É essa maldição que atinge a humanidade. A nova aliança não substitui, mas continua e revalida a antiga aliança em termos excelentes, como eu já falei. Porque, Gênesis 2, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, Cristo, segundo Adão, nosso representante, ele se fez pecado, se fez maldito para morrer como substituto em nosso lugar. Certamente morrereis. Alguém tinha que morrer. E alguém morreu. Somos objetos da graça de Deus, mas a nossa salvação, como eu já afirmei, não foi de graça. Custou o precioso sangue do justo, do santo, do Cordeiro de Deus, do unigênito do Pai. Provérbios 17:15 nos diz algo muito importante. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E nós devemos pensar nessas coisas.
Se é abominável para Deus aquele que justifica o perverso, aquele que condena o que é justo, como é que Deus perdoa os perversos? Ele não podia simplesmente dizer está perdoado. Iria contra a sua própria essência, iria contra a sua própria lei, iria contra o seu próprio plano. Para perdoar, algo teve que acontecer. A honra de Deus foi atacada, a justiça de Deus foi desafiada. Deus, ele não podia simplesmente deixar para lá. Às vezes vem aquelas indagações, né? Se Deus é tão poderoso, por que simplesmente ele não perdoou? Porque ele não pode ir contra ele mesmo. Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Deus não é uma tangerina que você pode separar gomos, separando seus atributos. Não, o amor vai cobrir a justiça de maneira alguma. De maneira alguma. Ele determinou os termos da aliança. E veja bem, é bom para aquele que é justo punir o pecado. É bom para aquele que é santo punir o pecado. E ele puniu o pecado. Essa é a boa nova, senhores. Colossenses 2, a partir do verso 13, diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Você compreende isso? Fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Deus não rasgou a sua lei. Deus não rasgou o seu pacto de obras. Deus imputou a Cristo os nossos pecados e puniu Cristo em nosso lugar. A Bíblia diz que agradou a Deus moer o seu filho. Mas isso não é porque Deus é sádico ou alguma coisa assim, mas porque Cristo Jesus propiciou a Deus, satisfez a justiça de Deus, totalmente, inteiramente. O pecado dos filhos de Deus foram punidos em Cristo Jesus. Você consegue compreender isso, senhores? A condenação do pacto foi cumprida. A condenação do pacto foi cumprida. Cristo é punido em nosso lugar. Imputar significa o quê? Creditar, atribuir. Os nossos pecados foram atribuídos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi atribuída a mentira àquele que é verdade. Foi atribuída às trevas àquele que é luz. Foi atribuída a injustiça àquele que é santo, a impureza àquele que é totalmente puro, a morte àquele que é a própria vida, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz Paulo. Os nossos pecados foram atribuídos, imputados a Cristo. Como diz Paulo mais à frente, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como é que ele fez isso? Ele jogou uma corda para que a gente se agarrasse? Não, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Você compreende isso, crente? Porque para entender a justificação plenamente, eu disse que ela é dada em dois âmbitos. Nós temos que entender o primeiro. Os nossos pecados, a nossa injustiça foi atribuída a Cristo, como se Ele fosse maldito, quando nós éramos malditos. Ele morre em nosso lugar. Foi atribuído a Ele todos os pecados de todos os filhos de Deus,
a Ele que nunca pecou. Compreende isso, crente? Deus olhou para o seu Filho e viu o seu pecado no Filho. E se agradou de moê-lo. Um espetáculo que nem o sol quis ver. E o seu filho brada: Deus meu, por que me abandonaste? É isso, senhores, que aqueles que não tiveram seus pecados removidos por Cristo Jesus vão sentir durante toda a eternidade no inferno. Inferno não é motivo para brincadeira. Insanos vão fazer festa vestidos de diabinhos. Eles não compreendem essas coisas. Pelo menos que você compreenda. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo nos traz a paz com Deus, levando o nosso castigo. Portanto, Deus não perdoa pecados simplesmente. Por isso que nós temos ousadia de pedir perdão a Deus. Ele pune os pecados dos seus filhos no seu Filho unigênito, conforme o pacto, e perdoa em Cristo seus filhos. Deus imputa a culpa no Filho, e o Filho morrendo em nosso lugar, cumprindo o pacto de obras, Ele nos imputa a absolvição e o perdão. Pagou. Entenderam por que defendemos a expiação limitada ou a expiação definida? Entenderam? Esses reformados não têm amor. Eles limitam Jesus. Não, nós honramos a Cristo Jesus. Cristo teve imputado, atribuído a Ele o pecado dos seus eleitos, todos os pecados dos seus eleitos. E Ele pagou por esses pecados. Ele os carregou em seus lombos. Ele pagou por todos eles. Ele imputa a esses que tiveram os seus pecados carregados o cancelamento da dívida. O fiador, que é Cristo Jesus, pagou o credor, que é Deus nosso Pai. Sendo assim, o devedor que éramos nós, somos perdoados. De tal maneira que Deus, sendo justo, Ele não pode cobrar essa dívida segunda vez. Isso seria uma afronta ao próprio Cristo. É isso que as pessoas dizem, que a salvação é um cheque em branco. Se você não trocar, tadinho, mas Jesus morreu por você. Deus não pode punir alguém que já foi punido em Cristo. Mas e os pecados cometidos depois da conversão, Alberto? Todos os pecados foram pagos, todos os pecados dos filhos. Nós somos decretados inocentes, justificados. Não depende do que nós somos, mas de como nós fomos julgados ser. Justificados pela obra de Cristo na cruz, somos por direito justos. Foi-nos atribuído os méritos de Jesus Cristo, o que nos leva ao segundo e último ponto. Esse primeiro tinha que estar bem estabelecido para você entender o próximo. Há mais um mérito de Cristo que nos é imputado além da sua morte em nosso favor. É a imputação da sua justiça. É isso que envolve a justificação. São duas coisas acontecendo. Jesus não apenas morreu por nós. Senhores, Ele viveu por nós. Lembra quando eu falei a salvação começou na encarnação? Sem encarnação não há salvação. A obra de Cristo Jesus, ela não inicia na última ceia. Ela não inicia no caminho do Calvário. Se assim fosse, o Senhor podia encarnar ali pela Quinta-feira Santa e resolvia tudo. A maioria das pessoas olha para Cristo simplesmente como aquele judeu que carregou a cruz em nosso favor.
ainda que atribua a ele honra de Deus, mas só que ele não apenas morreu, ele viveu por nós, ele cumpriu toda a lei por nós. Toda a lei, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Nós estávamos condenados, ele morre em nosso lugar. Pelo seu sacrifício, nós não somos mais merecedores do inferno. A morte de Cristo tira a culpa do pecado, ele paga a dívida. Nós não temos mais dívida. Só que, e isso muito arminiano defende, vai até aqui, que você, estando em Cristo, a sua dívida foi paga. Oh, glória a Deus! Mas agora, se você pecar, eles acreditam que você é levado num estado adâmico novamente. E se você pecar, você perde a salvação. Você agora recebeu um livre-arbítrio de novo, e você pode ou não escolher ir a Deus, ou se escolher ir a Deus e pecar, fica o bem me quer, mal me quer. Cristo removendo a nossa culpa, nós temos uma parte do pacto de obras cumprida. A morte. Morreu em nosso lugar, ok, tudo legal. Só que tem um problema. Nós não teríamos como entrar na sua glória. Não teríamos como entrar no seu reino. Não teríamos direito à glória do céu, à vida eterna. Isso é conquistado pela obediência, a justiça. Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios 6: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Simplesmente remover a nossa culpa passada não resolveria nosso problema. Mesmo que que passe pela sua cabeça que nós pudéssemos obedecer à lei agora, aí você pisa sobre a salvação pela graça. Seria por mérito. Mas é impossível obedecer à lei. Entende a sinuca de bico que nós ficamos? Mas nós temos que entender isso. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. O pacto exigia obediência. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na ameaça mortal à desobediência está implícito que a obediência é premiada com a vida eterna. Correto? A obediência seria premiada com uma vida eterna. Nós não temos obediência, mas nós temos a árvore da vida. Nós temos aquele que não só morreu pelos nossos pecados, mas viveu e obedeceu a lei em nosso favor. Portanto, sem obediência plena ninguém vai ao céu. Mas a nova aliança, o pacto da graça, ele é continuado por Cristo Jesus de uma forma mais excelente. Ele cumpre o pacto de obras e agora oferece gratuitamente o pacto da graça, que já foi profetizado primeiramente lá em Gênesis 3,15 e foi desenvolvido até então para chegar onde nós estamos. A antiga aliança, senhores, foi feita entre Deus e homens. Adão representando homens. Mas a segunda aliança, senhores, é feita entre Deus e o seu Filho. E o seu Filho em favor dos homens. Cristo nos representando. O Pai faz o pacto com o Filho e graciosamente estende isso a nós. Você está entendendo isso? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, diz Paulo. E ele continua: não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, ao teu descendente, que é quem? Cristo Jesus. É com ele que é feita essa aliança. Cristo representou todos os chamados, conforme nos diz Isaías no capítulo 53.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse segundo mérito muda o status do crente. Nosso status começa como morto. Quando somos regenerados, vivos e perdoados. Mas, imediatamente, com a justificação, nosso status recebe um upgrade, se assim podemos dizer. Antes morto em delito e pecado, agora não apenas renascido, não apenas perdoado, mas justo. Totalmente justo, por graça. Assim, quando você lê os Salmos e você vê falando sobre os justos, você sabe que é pecador, mas você tem o status de justo, atribuído a você graciosamente por Cristo Jesus. Entenda o seguinte: o homem convertido, ele não se torna justo. Nós não podemos errar nisso. É isso que as pessoas erram, e é isso que as pessoas começam a julgar a igreja, começam a julgar os irmãos, começam a julgar os de fora. Nós não podemos errar. O homem não se torna justo. Ou você conhece algum crente justo? Algum crente que você olha, nesse homem não há dolo. Ou você mesmo se acha justo. Você consegue se olhar no espelho pela manhã e dizer, esse cara sou eu. Não. O homem não se torna justo. O homem não é feito justo. Ninguém é feito justo. De maneira alguma. Mas a gente estava falando que justificar é um termo forense. No fórum, o juiz bate o martelo. Veja, aquele que foi julgado, ele não se torna justo. Ele não é transformado em justo. Mas ele é o quê? Isso, declarado justo. O juiz nos declarou justo. Você entende isso? Declarado. Mesmo você sendo essa porcaria que você é, mesmo eu sendo o pior dos pecadores, nós fomos declarados justos pelo justo juiz através dos méritos de Cristo Jesus. A justiça total de Cristo é imputada, atribuída ao crente. Lembra quando eu falei, prestem atenção no atribuído, no imputado. Cristo estava carregando os nossos pecados. E Ele é punido. E os nossos pecados são perdoados. Isso é uma parte. Mas essa mesma atribuição, num caminho inverso, é atribuída à justiça de Cristo a nós, como se fosse nossa. Você compreende isso, crente? Já é demais os nossos pecados serem perdoados, ninguém merecia. Mas nós somos vistos por Deus como justo. O Pai nos olha através do mérito do Filho. É isso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa justiça não está em obras, mas na fé que foi atribuído o mérito de Cristo a nós. Entenderam a bênção? Entenderam o mérito que nos é atribuído? Crendo naquele que morreu por nós, é-nos imputado o perdão. Crendo naquele que viveu por nós, é-nos imputado a sua justiça, a sua obediência perfeita. Tudo isso por graça.
E quando nós definimos graça, geralmente nós dizemos o seguinte: graça é favor imerecido. E é verdadeiro isso. É favor imerecido. Mas nós podemos aprofundar esse conceito. Graça não é só favor imerecido. Pela graça, o que nós merecíamos, que era a morte eterna, isso foi levado por Cristo Jesus e pago por Ele. E a sua justiça nos foi atribuída. A sua obediência nos foi atribuída. Então nós podemos entender graça como não receber aquilo que nós merecíamos, que era a condenação, e receber aquilo que nós não merecíamos, que é a justiça de Cristo imputada a nós. Entendeu como o conceito fica mais largo, mais profundo, mais glorioso? É disso que você tem que se lembrar nas suas dificuldades. Romanos 4 diz o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, se fosse pelo nosso mérito, mas é como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Através da fé. Portanto, senhores, se você foi chamado, significa que você foi predestinado antes da fundação do mundo. Se você foi chamado, significa que você nasceu de novo, porque você ouviu o chamado. Mortos não podem ouvir. Significa que o Espírito Santo de Deus te regenerou. E agora você foi chamado eficazmente. Foi isso que nós vimos na semana passada. Mas agora, a esses que chamou, Ele também justificou. Se você foi chamado, os teus pecados foram todos perdoados. E a justiça de Cristo é tua. Você que não pratica a lei, você que nasceu um pecador condenado, foi justificado por Cristo e em Cristo, que praticou a lei e é justo. A sua culpa foi imputada e atribuída ao justo. O pagamento do justo foi imputado e atribuído a você. A obediência do justo foi imputada e atribuída a você, dando um crédito infinito de justiça. Como é que poderíamos quantificar a obediência de Cristo a toda a lei? Toda a lei. Obediência perfeita, acesso à vida eterna, status de justos. A obra imputada por graça nos dá esse direito. Todas as exigências da lei foram satisfeitas por Cristo em nosso favor. Todas. Apocalipse 22 nos dá outro verso maravilhoso. Nunca mais haverá qualquer maldição. É isso que nós recebemos. Não haverá qualquer maldição. Fomos justificados, livres da maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar. Nós não somos justos por mérito. Não é a nossa obediência. É um ato do juiz, um ato judicial, nos decretando, nos declarando. Fomos justificados. Cremos na palavra do juiz. Cremos na obra do seu Filho perfeito e santo. A lei para nós hoje é uma regra, é um padrão perfeito que nós nos esforçamos a seguir com o auxílio do Espírito Santo. Para quê? Para a nossa santificação e para louvor e glória de Deus. Mas o nosso débito, ele foi quitado pelo nosso fiador, e o nosso crédito foi nos imputado por sua obediência. Nós não temos direito algum. Paulo diz o seguinte: mas fostes santificados, mas fostes justificados. Deus não glorificará a quem não é justificado e santificado. Fomos chamados para sermos santos. E a lei é o que nós vamos nos testar agora. Mas nós não tentamos obedecer a lei, mesmo com as nossas falhas, para merecer alguma coisa. Não é possível isso. Fomos justificados por Cristo. Romanos 8 ainda diz o seguinte: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, que é o nosso próximo tema, senhores. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o abatedouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa-me dar rapidamente 3 aplicações. Primeira, devemos ser humildes. Humildes. Essa doutrina nos leva à humildade. Eu falei semana passada, crente eleito é crente humilde. Ponto. Devemos todo louvor a Deus, fomos perdoados, fomos vistos e somos vistos como justos, mas não havia em nós nada para merecermos isso. Não fizemos nada em nosso favor. Foi feito por nós externamente. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós. O Evangelho está totalmente fora de nós e foi feito por nós e é entregue a nós e é aplicado a nós. Foi atribuído a nós, como diz Paulo em Efésios, não de obras, para que ninguém se glorie. Humildade. Segunda aplicação, somos consolados em nossas fraquezas. Quem de nós pode dizer que é forte? Sabemos das nossas falhas, sabemos que não cumprimos a lei de Deus e nem podemos. Sabemos que pecamos. Sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e glória a Deus por isso. Mas se elas se renovam, que ela precisa se renovar na nossa vida, porque nós pecamos. Mas somos perdoados, mas fomos declarados justos. O nosso status foi decretado judicialmente pelo juiz. O martelo celestial foi batido. Nada pode nos remover dessa situação. Nós lemos agora Paulo falando, mediante o sacrifício e mérito do Cordeiro aplicado a nós, devemos lutar contra o pecado com todas as nossas forças. Devemos mortificar o pecado com todas as nossas forças. Devemos ansiar que as inclinações das nossas afeições sejam a lei de Deus. Mas, quando nós falhamos, nós não nos desesperamos. Nós descansamos na obra de Cristo e corremos para a cruz, humilhados, arrependidos, mas sabendo que o Pai sempre vai nos perdoar, porque o mérito de Cristo é total. Então devemos ser humildes, consolados em nossas fraquezas e lutar contra o pecado. Em terceiro lugar, ninguém pode ir contra o decreto soberano. Ninguém pode resistir, ninguém pode nos acusar. Foi Cristo que morreu por nós, foi Ele que nos atribuiu a sua obediência. Ninguém, nenhum decreto, nenhum papa, nenhum pastor, nenhuma situação, ninguém pode nos tirar ou mudar o nosso status. O justo juiz mudou. Nem mesmo você pode mudar o seu status. Se você foi justificado, você foi justificado por aquele que tem poder para fazer aquilo que ele determinou fazer. Cristo cumpriu as exigências do pacto de obra. E pela continuação, no pacto da graça, Ele nos deu gratuitamente certeza e confiança de salvação. Se você foi chamado é porque foi eleito e deve crer então que foi justificado.
aguardando em humildade e confiança, enquanto nós gozamos da bênção de sermos adotados, inseridos numa família de fé, santificados dia após dia, através das tribulações e das provações, aguardando o dia da glorificação. Afinal de contas, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, te entregamos toda a honra, todo o louvor, toda a glória ao teu bendito nome, ao teu bendito Filho, Cristo Jesus. Quem somos nós, Senhor? Quem éramos nós, Senhor? Tu olhaste desde a eternidade para vermes como nós somos. E ainda assim, tu determinaste que o teu Filho, o justo, o santo, o Cordeiro de Deus, aquele que te alegra, aquele que sustenta o mundo por suas palavras, aquele que é a própria justiça, santidade e luz, que Ele carregasse os nossos pecados, Senhor, que Ele morresse em nosso lugar. Como é que nós vamos te agradecer essas coisas, Pai? Que palavras podemos usar? O que temos para te oferecer mediante a isso? E como se não bastasse, Pai, tu judicialmente atribui, assim como atribuísse os nossos pecados a Cristo, tu atribuis a justiça do cumprimento da lei a cada um de nós. Nós te amamos porque tu nos amou primeiro. E agora tu olha para nós, Senhor, através de Cristo, nos vendo como justos. Quem somos nós, Senhor? Louvado seja o teu santo nome para sempre. Pai, eu só te peço uma coisa. Custou muito caro a nossa salvação por graça. Tudo isso que foi feito por nós não pode servir para nós descansarmos, afrouxarmos a nossa moralidade. Tu não podes olhar para nós, vendo a justiça do teu Filho, nos vendo como justos, e nos vendo, nos entregando aquelas coisas pelas quais Cristo morreu para nos libertar. Não permita isso, Senhor. Muda as inclinações dos nossos corações, muda os nossos afetos. Tu nos chamaste para santificação, santifica-nos, Senhor. Ainda que às vezes doa demais, mas que nós possamos saber e lembrar que estamos nas tuas mãos, sendo moldados pelo oleiro e sendo transformados na imagem do Filho, na imagem de Cristo Jesus, sendo modelados como vaso para honra. Que nós possamos, Senhor, dia após dia, olharmos para o dia anterior e vermos um progresso no nosso processo de santificação. Não que através disso nós possamos pensar ou imaginar que aí vamos merecer a glorificação. A glorificação é certa, mas também é certo que ninguém vai ser glorificado sem santificação. Que isso seja um testemunho para nós, Senhor. Que isso seja para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.